Olá pessoal, como estão? Vamos lá pintar mais um pedacinho. Olha só, vamos pintar essas bananeiras, essa vegetação do lado esquerdo, essa vegetação arbustiva e mais uma porção da água. Vamos ver o passo a passo? Bom, vamos começar por essa vegetação arbustiva lá de trás, essa vegetação mais copada, mais fechada. E eu tô começando a pintar, olha só, não comecei tudo, não fazendo tudo, eu comecei desse centro dela, usando verde pântano, só verde pântano. Peguei um pincel número 10, cortado, lixado, e saí enchendo essa parte aí. Esse galinho que eu tô deixando não é dessa vegetação lá atrás, é dessa árvore que vamos pintar posteriormente. Veja que eu tô deixando batidinhas, tanto para a árvore que ainda vamos pintar, quanto para esses arbustos que vamos pintar logo mais. Eu enchi com verde pântano, agora eu peguei verde grama, olha só, coloco uma boa quantidade na parte de cima e para baixo eu saio espalhando, saio diminuindo essa quantidade. Veja bem, tô com o pincel agora número 4, coloco uma boa quantidade em cima e na parte de baixo eu vou unindo, vou espalhando. Uma boa quantidade na parte de cima, excesso mesmo, para baixo eu vou espalhando, tá vendo? E assim eu vou formando galinhos lá atrás. Dessa vez eu não vou colocar risquinhos como se tivesse algumas madeirinhas, alguns troncos aparecendo, ok? Vou deixar só a folhagem mesmo. Você coloca um excesso nessa parte. O restante a gente vai fazendo cada um do seu jeito. Por isso que eu enchi logo essa parte e tô fazendo ela com vocês. Um grande excesso de verde musgo e a parte de baixo eu saio espalhando. Agora eu vou pegar um pouquinho de verde folha, gente, é bem pouquinho. Não vai colocar muita luminosidade nessa parte. Essa parte é um cantinho que vai ficar realmente escuro. Não é um lugar que recebe muita luminosidade. Não precisa de muitos verdes claros aí. Olha só, um pouquinho de nada de verde folha. E vou colocando só na parte de cima, não desce também. Antes a gente colocou o musgo e desceu. Agora a gente vai colocar essa folha só nas partes de cima, só nas folhinhas que estão mais em cima, as folhinhas mais altas. Vamos dar sequência pintando essa região mais de fora. Essa que tá mais afora, a gente já vai pintar um pouquinho diferente. Olha só, eu não enchi tudo de verde pântano. Eu enchi uma porção e deixei um espaço para terminar com verde pinheiro. Para encher, eu não pego pincel pequeno, tô pegando um pincel maiorzinho, pincel número 10. Cortado, lixado, tinta só na quininha do pincel. Não tô pegando tinta por toda a sua extensão, só na quininha, escolhendo a quininha do pincel. Pego a tinta e já saio sorteando ela com batidinhas. Esse verde pinheiro eu vou colocando ele, ó, já emendando um pouco com esse verde pântano que eu coloquei embaixo. Aqui do lado direito do tronco da bananeira, eu passei já um pouquinho de verde pinheiro para fora. Olha só, agora eu peguei o pincel número 4, pincel menor, pouca tinta, e tô colocando agora verde musgo. Eu já tô dando uma luz, uma luminosidade. Essa parte que fica dentro, mais adentro do lado esquerdo, ficou bem mais escura. Essa parte que já tá mais para fora, ganhou mais luminosidade. E agora, olha só, gente, tinta só na quininha do pincel. Eu coloco essa tinta para baixo e vou fazendo batidinhas aí na parte de cima com verde folha. Você vai separando cada parte, cada galinho, sempre colocando esse verde agora numa quantidade maior, tá vendo? Deixa bem mais claro, bem mais luminosidade. Agora vamos para essa parte de baixo. Por que não pintamos tudo logo de uma vez?
porque cada cantinho tem um seu diferencial. A primeira parte nós fizemos ela bem escura, mas o escuro dela foi o verde pântano. A segunda parte também usamos o verde pântano, mas já não enchemos tudo como fizemos na primeira. Nessa parte agora a gente vai fazer ela também bem escura, mas vamos usar preto para escurecer ainda mais essa parte de baixo, essas separações de arbustos. Tá vendo? De galhos ou de arbustos. Olha só, desse lado eu também vou colocar um pouquinho de preto. Pincel 10, cortado, lixado. E veja que para essa parte de fora eu deixei separado. Os galhos para galhos deixei separado. Pra gente colocar a parte de cima com verde pinheiro. A parte de dentro eu enchi basicamente tudo. Vou fazer igual a parte de cima, o diferencial é que também vai levar preto. Olha só, eu coloquei o verde pântano, coloquei o preto, coloquei o verde pinheiro, coloquei o verde musgo. Agora eu tô coloquei o folha também. E agora eu tô colocando um pouquinho de luminosidade a mais com amarelo bebê. Mas só nesse aí que está um pouquinho mais afora, nessa plantinha que ficou mais afora. E nesse galhinho que está mais em cima. Lembrando, a luminosidade ela tá vindo lá de trás. Então, não tem como a gente colocar cores muito claras nessa parte aqui que a gente tá vendo. Ela fica mesmo um pouco mais escura. Passei um pouco do nosso azul, aquela misturinha de azul marinho, branco e mostarda. Enchi esse pedacinho aí de água, né, do nosso lago. Tô colocando um pouquinho de branco para a gente dar sequência a essa vegetação, para não manchar, para o verde não sair caindo por cima dessa água. Eu tô colocando aí um pouquinho de sépia para dar uma manchadinha, deixar ela uma água mais sujinha. Olha só, eu tô fazendo isso com o pincel número 10, espaço tranquilo. Se por um acaso você apagar um pouquinho essas folhinhas, não tem problema. Você pega e coloca mais umas batidinhas com o verde folha, com o musgo, com aquele que você achar que cabe melhor. Só vou marcar um pouquinho, sempre na horizontal. Colocar um pouquinho de branco também na horizontal, pra gente dar sequência ao nosso desenho. Um pouquinho de branco. E agora vamos pintar essas bananeiras. Observe que na parte de dentro eu já fiz umas folhinhas. Agora eu vou pintar o pezinho inteiro com você para você ver como fica. Comecei enchendo todo o tronquinho da bananeira com verde pistache. Agora eu tô colocando um pouquinho de sépia no sentido do comprimento dele, olha. Tá vendo? Eu tô puxando no sentido vertical. São manchinhas, pouquinha tinta. Você pode estar colocando com o pincel 0, pode estar colocando com o pincel 2, bem lixadinho. Observe que são apenas alguns riscos, por vários lugares. Você não pode deixar esse verde pistache desaparecer. Ele precisa aparecer e aparecer bem maior que esse sépia. Esse sépia é apenas uma sombra e algumas marquinhas. Isso eu vou fazer nos dois. A parte de baixo, essa parte que fica por trás dessas folhagens, ela vai ganhar um pouquinho de mais sombra. Ou seja, você vai acrescentar mais sépia. Conforme vai crescendo esse tronco, você vai diminuindo, colocando apenas alguns risquinhos. Observe que tem 3 tronquinhos. Esse menor eu faço contorno, deixando ele todo mais escurinho. Esses maiores, eles acabam ficando mais claros. Procure deixar esses dois que estão juntinhos bem separados. Agora eu coloquei um pouquinho de mostarda, mas esse mostarda ele é bem pouquinho mesmo. É só para dar uma queimadinha nesse tom desse verde pistache. Para esses tronquinhos, nós usamos verde pistache, sépia e mostarda. No lugar desse mostarda, você pode estar usando um pouquinho de ocre, ou você pode usar até amarelo canário.
Observe que eu marco todos eles com um pouquinho desse mostarda, com as tintas úmidas, para que ele se misture bem. Agora eu tô passando um pouquinho de sépia, mais uma sombra mesmo. Olha só, passei nesse de baixo, no lado onde pega mais sombra. É pouca coisa. Tinta só de um lado do pincel, um pincel pequeno, pincel número 4, número 2. Agora com um pincel equivalente ao número 0, eu vou puxando esses risquinhos, esses galhinhos da folha da bananeira. Todos esses galinhos eu vou puxar eles com verde pistache. Depois eu vou passar um pouquinho de verde folha na parte, dando preferência à parte de cima deles. Se você achar que está muito clarinho os galinhos, você pode passar um pouquinho de verde pântano na parte de baixo, ou musgo, ou pinheiro, tanto faz. Mas procure deixá-los fininhos. E agora vamos começar a pintar as folhas em si. Vamos encher todas as folhas com verde grama. Lembrando que quando a gente pintou esse lago, fez essa pintura aí por trás, sumiram algumas folhinhas. Então a gente precisa encontrá-las e encher o espaço que cabe a elas todo de verde grama. De início eu comecei a pintar essas folhinhas com um pincel escolar número 4. Ele tem um pelinho macio, ele deixa uma quantidade maior de tinta. E como esse lugar aí, ó, onde eu tô pintando, ele já tem uma grande quantidade de tinta das vegetações que pintamos, então eu escolhi ele. Mas eu vou trocar, nessa parte mais livre, eu vou trocar para um outro pincel, também número 4, aquele referência 815. Veja só, enchi todas as folhas apenas com o verde grama. Agora nós vamos começar a detalhar um pouquinho. Vamos puxar um risquinho no centro de cada folha com o verde pistache. Do jeito que o cabinho vem, a gente segue ele até a pontinha da folha. Você pode estar usando aí um pincel número 0. No meu caso, eu estou usando esse aí, escolar, mas porque eu cortei boa parte dos pelinhos dele. Aí ele está equivalente a um pincel número 0 mesmo. Olha só, pessoal, essas folhas que estão aparecendo ela totalmente aberta, eu estou passando ó, o risquinho no meio até a pontinha. Essas que estão viradas, eu estou passando na parte de cima esse risquinho, mas eu vou passar em todas elas. Para essa folha que tá caidinha, eu tô passando um pouquinho de siena natural, para deixar ela mais envelhecida, mais queimada. Dessa vez, eu tô passando do lado de fora, puxando para dentro. Vou começar a colocar um pouco de sombra nessas demais. Essa sombra vai ser colocada com o verde pântano. Olha só, eu coloco na parte encostada ao galinho, aquela nervura que eu coloquei com o verde pistache, sabe? Que vinha do galinho e subia até a ponta da folha. Pronto, eu puxo esse verde pântano, encostando esse verde pistache e puxando para o lado de fora. Olha só, eu coloco, essa parte eu tô separando, ela está embaixo, eu coloco na parte de cima, encostado na nervura verde pistache e puxo para baixo. Tá vendo? E assim eu vou sombreando todas elas. Olha essa outra aí. Eu coloco encostado no verde pistache, naquela nervura forte que fica no meio, e puxo para fora. Você pode puxar deixando riscado. Eu tô colocando aí com o pincel número 4, bem lixadinho. Olha só. Vou colocando dos dois lados, para essa aqui tá bem mais visível. Tá grande essa folha. Aquelas que estão curvada, né, que estão mostrando só um lado, eu também coloco encostando na nervura e puxo para o lado de fora. Aí eu tô separando as folhas. Depois a gente vê se há uma necessidade de reforçar mais ainda essa sombra. Olha só,
passo no centro, encostado no verde pistache. Observação, não vai desaparecer com esse verde pistache, ele precisa aparecer. Essas folhas têm essa nervura bem forte. Veja que eu coloquei em todas elas. Agora, como luminosidade para essas folhas, eu vou pegar um pouquinho de verde pistache, vou colocar do lado de fora e puxa para dentro. Antes a gente colocava no centro e puxava para fora, né? Agora a gente coloca nas bordas e puxa para o centro. Pode ir deixando riscadinho. A ideia realmente é que fique bem marcadinho, não precisa alisar muito essa tinta não. São detalhes pequenos. É um desenho, essas folhas, essa bananeira são pequenininhas, mas tanto as grandes quanto as pequenas, elas são pintadas com esses movimentos. É claro que se eu for pintar uma folha de bananeira assim próxima, eu vou pintar ela com várias cores, mas os movimentos será sempre o mesmo. Vou trabalhar do centro para fora e de fora para dentro. Assim eu vou clareando todas elas, vou colocando luminosidade em todas elas, e o bom é porque essa luminosidade, ela vai separando também aquelas folhas que estão em cima daquelas que estão mais atrás. Olha só que eu deixo marcado, algumas partes eu coloco geral, outras eu deixo partido, pedacinho sim, pedacinho não, lugares mais fortes, lugares menos. Aí eu tô reforçando um pouquinho a sombra, colocando um pouquinho mais de verde pântano e tô fazendo uns cortes na folha. As folhas de bananeira, geralmente, elas apresentam uns cortes. O vento acaba quebrando, cortando as folhas um pouco. Então, isso que eu tô tentando representar aí, tô colocando o verde pântano para fazer esses cortes. Tô colocando mais luminosidade próximo a esses cortes nessa folhinha. E assim, gente, eu faço as minhas folhas de bananeiras. Elas vão ficando assim, bem marcadinhas. É um desenho pequeno, então a gente não pode detalhar ainda mais que isso. Se você conseguir, tudo bem. Eu não tô conseguindo detalhar mais do que eu já estou detalhando. Tá vendo? O pistache eu coloco em uns lugares mais fortes, em outros menos. Aí eu tô reforçando um pouquinho mais o centro dela, deixando ele mais marcado, isso com o verde pântano. Olha só, próximo àqueles cortes, eu sempre clareio mais um lado, deixo outro um tanto mais escuro. E dessa forma ficou as minhas folhas de bananeira. Estou apenas dando mais alguns retoques. Quando a gente termina de pintá-las, a gente começa a ver algumas necessidades. Aí nessa hora você vai acrescentando um pouco mais de sombra, de luz, aquilo que você vê que está pedindo o desenho. Olha só, aí eu tô escurecendo um pouquinho mais, dando mais profundidade. Nesse cantinho eu já estou clareando, colocando um pouco mais de verde pistache. Lembrando que para essas folhas eu usei verde grama, verde pistache e verde pântano. Apenas isso. Agora eu vou começar a pintar esse cantinho aí, vamos pro lago novamente, não é? Olha, de início eu passei o branco, quando eu estou pintando sozinha, eu pinto assim. Eu já venho pintando tudo, deixando tudo pronto. Como eu vou pintar com vocês, eu vou fazer um pouquinho mais diferente esse lago. Mas, quando eu tô pintando sozinha, eu costumo fazer assim, olha só, passei o branco, já vou fazendo a marca desse que tá em volta, né? Puxando um sépia em cima desse branco, fazendo aparecer essa barreirinha. Olha só. Branco, manchar com um pouquinho de sépia. Deixa o cantinho, o encontro da água com o chão, com a terra mais escuro, tá vendo? Deixo bem mais escuro. Puxo esse sépia marcando, deixando meu riscado mesmo. Esses riscos que eu faço, né, nessa hora que eu tô marcando, eu gosto de deixar eles puxados no sentido vertical. O desenho das coisas em volta eu gosto de puxar no sentido vertical.
Olha só, tô colocando um pouquinho de verde pistache, que tá representando que aí tem uma vegetação em cima dessa barreirinha. Mais adiante poderemos fazer uma paisagem que apresente, né, que mostre tal qual como um espelho, que alguns lagos, alguns rios, eles acabam mostrando realmente o que está em volta, que parece um espelho mesmo. Mas para agora, como essa paisagem eu sei que já está um pouco difícil, ela não é muito fácil, ela tem muito detalhe, eu vou fazer esse lago bem mais simples. Olha só, aí eu tô colocando agora um pouco de verde pinheiro. Coloquei o verde pistache, agora tô marcando com o verde pinheiro. E quando eu tô sozinha, eu vou pintando assim, eu já vou deixando pronto. Mas como eu tô fazendo com vocês, então olha o que eu fiz. Eu enchi tudo de azul. Lembra da nossa misturinha? Azul marinho, branco e mostarda. Com essa misturinha, eu enchi toda essa parte aí, ó, do lago. Agora eu vou fazer o desenho em cima desse azul. Quando você fizer, se você preferir fazer assim, aproveite para ir fazendo os detalhes que vão cair em cima dessa água, enquanto essa tinta base que você colocou ainda está úmida. Fica bem mais fácil. Senão vai ficar muito marcado, muito forte. Olha só, aí eu tô pegando branco de um lado e sépia do outro. O branco eu coloco para cima do tecido, porque eu quero deixar esse cantinho manchado, mais ou menos nos tons que estão aí a minha barreirinha. Você não tem que representar tal qual, mas você tem que usar os tons que você usou em cima e sair marcando. Aí eu tô colocando sépia. Esse sépia eu vou puxar ele para o lado da terra e não para cima da água. Olha só, depois a gente... Isso, tá vendo? Eu tô puxando ela para o lado da terra. Depois a gente vai puxar geral isso aí para dar uma manchada maior ainda. Mas para agora a gente vai fazendo assim, deixando marcadinho. Vou fazer esse com você, o outro lado eu vou fazer igual. Olha só, agora vamos para o verde pistache, que é o verde que usamos na nossa vegetação. Vou colocando aí. Não precisa estar úmido, tá vendo que tá molhadinho ainda a minha tinta? Isso é importante. Vou puxando meio à vontade, não vou enchendo de verdade. Observe que ainda dá para se perceber um tanto do tom azul que está embaixo. Aí eu puxei o pistache todinho. Agora eu tô colocando com umas batidinhas pouquinha tinta, tipo fazendo um acabamento em torno disso aí tudinho. Agora um pouquinho de verde pinheiro para escurecer um tantinho isso aí. O encontro de vegetação e terra, né? Essa separação. Olha só, vou manchando, não é uma coisa como eu fiz em cima, mais detalhado, mais certinho. São mais manchas mesmo. Assim eu vou fazendo por toda a extensão. O verde pistache primeiro, depois um pouquinho de verde pinheiro, olha só. Aí eu vou puxar um pouco mais, vou deixar mais escuro uma vez que a parte de cima também está mais escura. Aí eu vou marcar um pouco mais e vou começar a deixar mais marcado aí esse encontro, porque tá representando esses arbustos mais alongados, né, maiores, que foram pintados aí em cima. Agora eu já estou acrescentando um pouco de verde pântano. Esse verde pântano vai se estender até mais adiante, porque ele está mostrando o que? Esses arbustos. E esses arbustos vai além dessa barreirinha. Veja que eu deixei assim bem marcado. Vou colocar esses toquezinhos aí, ó, de verde pântano, que representa esses pequenos arbustinhos que estão aí. Depois de tudo isso, olha, gente, o que eu faço? Pego o pincel e saio dando uma puxada, saio manchando ainda mais. Tá vendo? Deixa lá assim mesmo. Vou reforçar um pouquinho aí esse lugar aqui em cima, tem mais sombra. Vendo algumas separações, vou puxar novamente.
E dessa mesma forma eu fiz esse outro lado. Agora eu vou começar a fazer umas manchinhas para a gente marcar um pouco essa casa, que também vai aparecer um pouquinho dela. Não se preocupe tanto. Para agora eu tô só marcando mesmo o espaço onde ela está. Já vou deixando um tonzinho meio sujinho, aquele branco meio envelhecido que eu coloquei para casa, não é? Já não é aquele branco tão branco. Vou demarcando o espaço que seria a sombra da casa, o reflexo da casa. Coloquei o branco, coloquei o mostarda, agora estou passando um pouco de marrom. Estou usando um pincel pequeno, pincel número 4. Você pode usar um pincelzinho maior, um 6, um 8, depende daquele que você se sentir à vontade. Eu, particularmente, para fazer detalhes, gosto de usar pincéis 4, 2, coisas menores. Aí eu estou demarcando o desenho onde fica a casa, é basicamente o risco dela. Já vou colocando um pouco de marrom para marcar. E depois a gente vai detalhar um pouco mais, mas nada demais. Terminei de passar o branco nessa parte aí. Olha só que eu já tô dando uma marcada, uma puxada. Essa tinta, para não esperar essa tinta secar. Agora que ela já tá marcadinha, eu vou colocar aí aquelas madeirinhas que sustenta esse telhado que se sobressai, né? Ele vem mais à frente. Tô colocando esse branco aí mais manchadinho. Vou marcar aquela parte de sombra mais forte. Vamos começar a detalhar um pouco mais isso aí. Vamos colocar o azul, que representa a porta, a janela. Aí vou colocar um pouco de mostarda com sépia, que representa a porta aberta, né? A parte da porta aberta. E um pouquinho de azul aí, que é da outra janela. Marcar mais esse azul. Olha só que para agora ela tá bem apagadinha, a gente vai acender ela um pouquinho mais. Mas não vamos dar destaque demais a isso aí não, tá bom, gente? Depois vem uma graminha que vai cobrir ainda uma parte disso aí. Olha, eu tô passando um pouquinho de terra queimada aí, tá, pessoal? Depois vem uma graminha que ainda vai cair um pouco por sobre parte dessa casa, disso tudo que a gente marcou aí. Olha, eu não quero essa água muito marcada, porque a intenção não é voltar os olhos das pessoas para o lago, mas para a casa e para a árvore que vamos pintar mais adiante. Tô marcando mais, escurecendo mais, agora com terra queimada, agora eu vou detalhar mais. Eu fiz o desenho, vamos dizer que eu fiz o desenho de onde fica a casinha, e agora eu vou começar a marcar um pouquinho ela. Ainda estou com o meu pincelzinho número 4. Vou deixar essa parte em cima mais escurinha. Olha só, vamos marcar um pouco também mais por aí. Até então, para esse telhado, fizemos uso de marrom e de terra queimada. Tô deixando um pouco riscado, porque o telhado ele é bem riscadinho, bem marcadinho, mas eu não vou detalhar telhas. Só vou deixar assim, um tantinho marcado. Colocando um pouquinho mais aí de sépia, deixando um pouquinho mais forte. Observe, gente, que agora eu tô só manchando. Eu não tô mais pintando tal qual fizemos na casinha, não é? A gente vai fazer só umas manchas que leve a lembrar que é a casa. O azulzinho da janela. Tô reforçando um pouco esse azul aí, deixando ele mais forte, mais marcado, mais detalhado. A parte de cima vai ficar um pouquinho mais forte mesmo. Olha só, vou marcar o em volta com sépia. Eu cresci demais esse sépia, depois eu vou passar um pouquinho de branco aí,
para diminuir, porque a porta, ela não encosta no telhado, e aí ficou como se encostasse. Depois eu vou, olha só, eu desci demais essa madeirinha, vamos tirar. Se acontecer com você, olha só, tirei o excesso. Mesmo assim, coloquei um pouquinho mais de pistache para que ele não ficasse no tom sépia. Passei um pouquinho de sépia aí dentro também. Vamos clarear um pouquinho, colocar um pouco mais de branco, aí porque ela tem mesmo uma luminosidade maior. E já tá ficando pintado demais. Não é essa, a intenção não é pintar novamente. Fazendo as separações de porta, janela, telhado. Apenas quero que essas coisas apareçam. Vou dar uma profundidade aí no telhado, porque como ele tem um tom muito forte em cima, ou seja, na casa mesmo ele está bem escurecido, então é bom que a gente marque também um pouquinho mais, nada demais. Observe que está mostrando, mas ele não está em destaque, a casa se destaca muito mais que a água, e é realmente isso que a gente quer. Quando a gente pinta uma paisagem, que a gente faz um reflexo, tipo um espelho mesmo, que mostra tal qual, a água chama muito a atenção. Vou marcar um pouquinho também essa parte aí, que fica ao lado, né, da casa. Vou colocar um pouco de pistache, verde pistache. Vou marcar com uns tonzinhos amarelo cádmio, cantinhos perdidos aqui e ali. Veja que fica bem apagadinho, não fica nada muito forte. Colocar um pouquinho do verde pântano. E vou, olha, riscar. Observou? Peguei o pincel e saí riscando, o mesmo que eu vou fazer agora com a casinha. Olha só, vou riscar um pouquinho ela. E assim fica a nossa marquinha, fica o nosso reflexo da casa na água. Aí eu vou espalhar um pouquinho de branco, branco com bastante água, tá, gente? Porque esse azul que eu passei, ele já tá quase seco mesmo, já tá bem. Então, se eu coloco o branco puro, ele vai marcar muito. Então, eu peguei a água, coloquei no branco, deixei ele bem molhadinho mesmo, bem úmido. E vou passar, formar uns... jogar assim, como se fossem as nuvens. Não marque demais, não desenhe as nuvens. Você simplesmente mancha um pouquinho essa água. Tá vendo? Eu coloquei o branco, ainda dá para ver o azul embaixo dele. E olha que depois que secou, viu como ele sumiu? Isso porque tinha bastante água no branco que eu coloquei. Agora nós vamos colocar uns risquinhos com o branco. Dessa vez o branco sem água alguma, o branco puro, tinta só de um lado do pincel. Tô usando um pincel número 6, mas esse pincel ele quase não tem mais pelinho, ele tá bem durinho. E vou colocando os risquinhos, uns brilhos na água, não é isso? Deixando uns excessozinhos para fazer os brilhos da água. Dessa vez, lembrando, os brilhos eles precisam ser colocados todos no sentido horizontal. Tá vendo? O sentido que eu tô puxando o pincel, deixando os risquinhos na água, tudo no sentido horizontal. Quando a gente coloca esses risquinhos, aí sim a gente determina de fato que ali é água. Eles dão mesmo a impressão de que aquele lugar tem água. Olha só os lugares onde eu coloquei o branco anteriormente, que já secou, já tá tudo bem sequinho. Ele acaba ganhando um pouquinho mais de branco nessa hora também, tá vendo? Olha só. Eu espalhei branco em maior quantidade nos lugares onde eu tinha colocado desenho de nuvens. Nuvens que não são detalhadas, nuvens que são apenas umas manchinhas em cima desse azul, dessa misturinha de azul que nós fizemos. Olha só como ficou.
marcado, não demais, mas tudo puxado naquele sentido horizontal. E agora, gente, vamos começar essa vegetaçãozinha aí. Primeiro eu vou passar preto, já puxando como se fossem umas folhagens mais alongadas, tá vendo? Agora eu vou continuar da sequência esse preto com o verde pântano. Eu vou alongar mais com o verde pântano. Depois de terminar de colocar o verde pântano por toda essa extensão, olha só como você vai puxar sempre para cima, sempre em sentido vertical. Aí agora você vai pegar o verde pinheiro e vai fazer a mesma coisa, só que você pode deixar ele mais alongado do que ficou esse verde pântano. Mas você vai puxar do mesmo jeito, por toda a extensão também. Olha só, observe que nesse lugar encontro de água e de vegetação, que ficou mais marcado, eu coloco um excesso bem maior. Vou marcar ele um pouco mais, olha. Tô deixando ele mais riscado por cima dessa parte onde tem o preto, onde tem o verde pântano. Tô deixando ele bem mais riscado. Agora vou esperar secar, depois de sequinho, vou pegar uma porção de verde musgo e vou começar a colocar aí. Olha só, eu posso colocar de cima para baixo, quando eu quero deixar mais marcadinho, e deixar a parte de baixo mais escura, e posso colocar de baixo para cima, quando a minha intenção é deixar a parte de baixo mais escura. Porque quando a gente começa a colocar de cima para baixo, o que acontece? O excesso de tinta vai ficando em cima e vai chegando embaixo apagado. Quando a gente começa a colocar de baixo para cima, o excesso de tinta vai ficando embaixo, chegando em cima mais apagado. Então, você escolhe onde você quer encher mais, onde você quer deixar mais forte a sua graminha. Aí, eu já puxei o verde musgo por toda a extensão, coloquei bastante verde no lugar onde estava mostrando o encontro água e o encontro verdes, né, o encontro matinhos. Depois que secar, eu vou colocar ainda mais verde aí em cima, mas para agora é só. Beijo, gente, até mais, para a gente terminar essa vegetação. Tchau!